pessoal, né, do primeiro ano e do terceiro ano que estão estudando aí a questão de ótica. Vamos aqui abordar uns conceitos, né, envolvendo aí o PET que vocês estudaram. Os conceitos que nós vamos falar hoje é sobre espectro eletromagnético, né, que é uma coisa que todos ficaram em dúvida. Então eu resolvi, né, dar mais uma explicação sobre esse assunto, tá? Mas antes de a gente ir diretamente à questão do espectro eletromagnético, vamos falar aqui um pouco sobre dispersão da luz, né? O que isso refere, né, gente? Primeira coisa a gente tem que entender que a luz que a gente vê do Sol vindo até a nossa direção se trata de uma luz policromática, tá? E ela é como considerada, caracteristicamente falando, como luz branca, né? Apesar de nós falarmos, né, o Sol é amarelo e tal, mas é uma luz branca. O que a gente tem que entender? Que é uma luz policromática e se ela passar por um meio, né, dispersivo, né, igualzinho um prisma, ela vai se decompor em outras cores, né? E a gente vai ver aí o espectro, né, visível, né, que a gente vai estudar aí mais para frente. E aí a gente obtém, né, através dessas cores, como a gente pode ver aqui claramente, os índices de refração, né, que vai estar no vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Como se dá, né? Eu acabei de falar, né? Um vidro, por exemplo, né, possui um índice de refração, né, para a luz violeta, esta luz que mais se aproxima da normal. O meio oferece o menor índice de refração para a luz vermelha e, portanto, esta luz é a que menos se aproxima da normal. Assim, a luz violeta sofre maior desvio e a luz vermelha menor, tá? Entre essas duas luzes, né, nós temos as demais intermediárias, na ordem crescente dos desvios: vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. O que eu estou dizendo aqui, gente? Essa região aqui, que ele está descrevendo aqui, ó, na ordem crescente, né, do vermelho ao violeta, é o espectro, né, da luz visível, né? O que é isso? É a luz, né, para nós, né? É o que nós enxergamos, a sensação que vem até os nossos olhos. E como que o nosso cérebro interpreta, né, essas cores. O conjunto de cores assim obtido recebe o nome de espectro da luz solar, o fenômeno do qual a luz policromática, que eu acabei de falar, né, sofre decomposição em suas cores componentes. Ao se refratar, é denominada dispersão da luz. Então, a gente pode ver aqui claramente, né, pelo um prisma, né, de vidro, que quando a luz policromática, né, passa, né, que é a luz solar, sobre esse vidro, né, o que a gente vai ver, né? A gente vai ver a decomposição dessas cores. A primeira pessoa que se tem relato que fez esse experimento foi Isaac Newton, tá? Inclusive ele tem um livro de ótica que é publicado, né, até hoje. Algumas editoras têm esse livro na íntegra, né, original mesmo. Então a gente observa que essa luz, né, ela é decomposta em vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta, né? Então esse aqui são as cores. Ah, mas eu tenho outros tipos de cor, outras combinações, né? Mas a palavra já fala, né? É você combinando essas cores entre elas aqui, né? Que são chamadas de cores primárias, que você vai obter outro tipo de cor, né? Aí que é chamado de cores do quê? Secundárias. Então, chegamos ao nosso objetivo aqui, que é o espectro eletromagnético. O que é o espectro eletromagnético, gente? É onde que eu tenho aqui todos os comprimentos de ondas e frequências relacionados às diferentes ondas eletromagnéticas. Não é só do espectro da luz visível, né? Mas as ondas de rádio, né? Até os raios gama, tá? As ondas de rádio, gente, a gente já conhece, né? Algumas são muito utilizadas, né, popularmente, né, que é a AM e a FM, tá? E tem outras aplicações das ondas de rádio. Observem aqui que a luz, né, visível que chega para nós, né, que sensibiliza os nossos olhos, está aqui, ó, de 780 nanômetros, né, que é o comprimento da onda, né, até 380 nanômetros.
Então, isso aqui que eu estou analisando aqui, ó, é o comprimento de onda, tá? Observem vocês, para vocês analisarem, que é uma parcela muito pequenininha aqui, né, que nós conseguimos enxergar, tá? Alguns outros animais conseguem ver na região do infravermelho e outros, né, passando ultravioleta, tá? Que o espectro, né, a gente fala, né? Eu esqueci de comentar aqui. Ele é constituído por ondas eletromagnéticas com ampla faixa de comprimentos de ondas de frequências de oscilação. A gente tem que entender que uma onda eletromagnética, né, que o espectro eletromagnético é falando de uma onda eletromagnética, é uma oscilação de carga elétrica, né, que faz o quê? Faz uma oscilação de carga elétrica ali, né, e a gente vai ver uma interação entre campo elétrico e campo magnético, né? Eles estão perpendiculares entre si, tá? O que é perpendicular entre si? Eles formam um ângulo de 90 graus entre si. Então, do ponto de vista histórico, o seu desenvolvimento teve sua maior contribuição com as equações de Maxwell, que unificou os importantes conceitos como os de Ampère e de Faraday, comprovando as ondas eletromagnéticas, que são compostas de campos elétricos e magnéticos variáveis interdependentes. É isso que eu acabei de falar aqui. Velocidade da luz, né? O que a velocidade da luz tem a ver com a questão da onda eletromagnética? Tudo, né? Porque a luz é uma onda eletromagnética. Observação muito importante, né? Uma onda eletromagnética, ela não precisa de um meio para se propagar. Ela se propaga no vácuo, tá? E ela propaga ao que? A uma velocidade c no vácuo, né? A maior velocidade que existe na natureza, que é de 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, tá ok? Então, a gente pode ver aqui, ó, essa equação aqui ela é utilizada para qualquer tipo de onda, tanto para onda eletromagnética como para onda mecânica. Velocidade é igual a lambda vezes f. O que é o lambda? Né? O comprimento de onda, e f é a frequência. Observação importante a gente analisar nessa equação aqui, ó. Analisem que o comprimento de onda ele é inversamente proporcional à frequência. O que quer dizer com isso? Se o comprimento de onda, né, de uma determinada onda que eu estou analisando, é grande, consequentemente, a sua frequência é menor, tá? Então, se uma aumenta, a outra vai o quê? Diminuir. Isso é a relação aqui entre comprimento de onda e frequência, tá? E como se trata de velocidade eletromagnética, que é a velocidade da luz, né? V é igual a C. Então, o que quer dizer isso? Essa velocidade aqui que eu estou analisando, né, dessa onda, vai ser igual aqui a velocidade da luz. O Czinho aqui, ó, representa a velocidade da luz, que é a maior velocidade que existe na natureza. Destacando mais aqui o espectro eletromagnético, gente, é uma faixa contínua de ondas que se estende desde ondas de rádio, né, que a gente viu ali, até os raios gama. Os nomes descritos das seções são meramente uma classificação histórica, pois todas as ondas são as mesmas em natureza, diferindo principalmente em frequência e comprimento de onda. Todas se propagam com a mesma rapidez. O que está falando com esse texto aqui? Tanto ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, a luz visível, raio-x, elas vão se propagar, né, com a mesma velocidade, que é a mesma velocidade da luz, né, 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, tá? Agora, o que vai variar nesse espectro, né? Vai variar o comprimento de onda e vai variar o quê? A frequência, que é a medida em quê? Em hertz. As ondas de rádio, gente, só para a gente frisar aqui, elas são muito utilizadas aí, né, nos meios de comunicação. Aí nós temos aqui os raios-x, né, que é muito utilizado na medicina, né, que o raio-x tem a propriedade de penetrar tecidos, né, inclusive tecidos humanos, que é a nossa pele, né, e com isso, né, revelar, né, o osso, né, que já o raio-x já não consegue penetrar sobre ele, dependendo do tempo de exposição, obviamente. E aí a gente tem aí várias aplicações, né, micro-ondas, né, aquele micro-ondas que você utiliza em casa, é essa frequência aqui, ó, tá? Que está aqui na faixa de 10 a 8 a 10 a 12 Hz. Micro-ondas, não sei se vocês sabem, ele funciona da seguinte forma, né? Todo alimento que tem água contida nele ali, ó, o que acontece? As moléculas de água, elas vibram, né,
devido a essa micro-onda que é injetada ali e faz com que a agitação térmica dessas moléculas. Isso propicia o que? O aquecimento, né, de todo alimento que contém água. Tá? O menor quantidade de água que seja, né, que aquele alimento tenha, ele vai se esquentar devido a essa agitação das moléculas. Um fenômeno interessante a gente falar, né, tem a ver com as ondas eletromagnéticas que chegam até nós, que eu coloquei aqui, importante também a gente falar, questão da refração, né? Uma coisa assim que intriga algumas pessoas. Por exemplo, você acha que um determinado objeto, né, está naquela posição e, na verdade, ele está em outra. Né? O que quer dizer isso? É o efeito da refração. Por exemplo, o Sol. Nós observamos ele numa posição, mas, na verdade, ele está numa posição inferior. É isso que acontece. Essa que mostra essa imagem aqui, ó. Tá? Esquema da posição real, né, é o A aqui, ó. Esse A aqui. E o da posição aparente, no qual nós vemos, né, é o A' aqui, ó. Então, na verdade, se você vê o Sol naquela posição, você coloca o dedo ali, ó, ele vai estar o quê? Um pouco mais abaixo, tá? A posição real dele. É isso que a refração, né? Porque a Terra, gente, ela tem o quê? Uma camada atmosférica. E essa camada atmosférica, né, ela vai fazer que haja o quê? Uma refração na passagem da luz, né, para dentro da Terra. Então, vai causar essa sensação. É aquele experimento do lápis, né? Você coloca o lápis dentro da água, né? Aí você tem a sensação que o lápis está quebrado. Mas o que acontece? A velocidade da luz, né, que estava no ar, passou para a água, essa velocidade ela, vai sofrer mudança, ela fica menor. Ao ela sofrer essa mudança de velocidade, dá aquela sensação de distorção, né, do lápis. Mas é meramente uma questão de refração da luz. Outro exemplo, né, de refração são os arco-íris, né? E também refração, não só de refração, né, até de dispersão, né? Também a gente tem que destacar aqui, né? O que acontece? As gotículas de águas da chuva, né, funcionam como se fossem os prismas. A luz passar pelas gotículas de água, a luz, como ela é policromática, ela é branca, ela vai ser decomposta em várias cores, as cores que a gente vê formada pelo arco-íris ali, entendeu? Então, o que acontece? Além do fenômeno da dispersão, né, que é decomposta nas cores que a gente observa no arco-íris, há um fenômeno também de refração, né, porque a luz está mudando de meio, né, ela sai do meio do ar, né, para a água. Então, isso provoca o quê? Um encurvamento, né, de ângulo ali, né, da luz. E isso propicia aquele formato, né, tipo anel, né? Por isso que fala arco, né? Tipo arco, né? A melhor palavra de dizer. Forma um arco, aí por isso tem esse nome, arco-íris, devido a essa propriedade de refração, né, que as gotículas da água propiciam, né, da passagem da luz. Então, gente, mais o conceito de espectro eletromagnético e refração envolvendo esse assunto e a dispersão da luz é esse. Espero ter contribuído com vocês e até a próxima aula.